Tudo bem, turminhas? Aqui, professora Carla Vata, juntamente com a professora Keliane Silva, com mais um ensino vídeo para vocês. Então, vamos continuar nossa revisão com o encontro consonantal, o encontro vocálico, e de acordo com as atividades postadas nas fichas de exercício, né, no dia de hoje, durante essa semana. Então, o que é um encontro consonantal? O encontro consonantal é o encontro de duas consoantes com sons diferentes em uma mesma palavra, podendo ocorrer em sílabas diferentes, que é o caso da palavra árvore, da palavra martelo. Na palavra árvore, a gente tem um encontro consonantal R com V, né? Árvore. Depois da palavra martelo, a gente tem o encontro do R com T, mas em sílabas diferentes, ok? Depois a gente tem o encontro consonantal na mesma sílaba, quando nós escrevemos a palavra cobra, bra, bre, bri, bro, bru, brão, né? O B com R. Encontro consonantal na mesma sílaba. A palavra igreja. O G com R, né? O gra, gre, gri, gro, gru, grão, né? O G com R. Então, essas duas hipóteses aí são encontro consonantal na mesma sílaba, ok? Encontro vocálico, já está falando encontro de vogais. Então, encontro vocálico é o encontro de dois ou mais sons vocálicos, né? Vão apresentar duas ou mais vogais juntas na mesma palavra, podendo também acontecer em sílabas diferentes, que é o encontro vocálico, que a gente denomina como hiato, né? A gente vai ver um pouquinho mais na explicação. Então, rainha, o i vai funcionar como uma sílaba sozinha. Então, o i vai funcionar como o hiato. Embora, quando nós possamos ler, a gente percebe que o a e o i estão juntos, mas quando nós separamos, né, na separação silábica, o i fica sozinho numa sílaba. Aí podemos pronunciar rainha. A mesma coisa com a palavra coelho. O E vai ficar numa sílaba separada do O, ok? E aí o encontro vocálico na mesma sílaba é quando a gente tem a palavra caixa, carteiro, né? A palavra caixa e carteiro. O E e o I juntinhos e o A e o I da palavra caixa juntinhos também, ok? Então vamos falar mais um pouquinho. Encontro vocálico, quando é o ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, a gente tem a palavra aula, o A com U em vermelho destacado, vocês podem perceber que está juntinho, estão juntinhos, as duas letras juntas, então ali nós temos um ditongo. Ditongo nunca pode ser separado, ok? As vogaizinhas sempre juntas. Já o tritongo, a gente tem três vogais na mesma sílaba e elas não separam, né, no tritongo. Então, três vogais juntinhas na mesma sílaba. O exemplo que nós temos aqui é a palavra Paraguai, substantivo próprio, nome do país, vizinho do Brasil, Paraguai. Então, eu tenho Paraguai, o U, o A e o I juntinhos numa mesma sílaba. Então, eu tenho um tritongo. Já o hiato, que são as duas vogais, né? O encontro vocálico de duas vogais, mas em sílabas separadas, que é o caso do hiato. Então, eu tenho a palavra toalha. Então, a gente pode perceber que o A em vermelho destacado, ele está mostrando que ele é uma sílaba e o to é outra e o lha é outra. Então, eu tenho a palavra toalha, um hiato, que é o exemplo que eu dei antes um pouquinho das palavras rainha e coelho, que também são hiatos, né? Ok? E agora o dígrafo. O dígrafo também é um encontro de consoantes, mas a gente costuma falar separadamente, né, do encontro consonantal, porque o dígrafo, embora seja um encontro de duas letras, né, de duas consoantes também, mas ele tem somente um som. Então, o que é o dígrafo, né? É o encontro de duas letras que apresentam um único som, podendo ocorrer em sílabas diferentes, né? Que é o caso carro, pássaro, né? A gente nunca pode deixar os dois R juntinhos e nem os dois S juntos na mesma sílaba, eles precisam ser separados, né? Quando a gente está escrevendo uma frase e vai separar essa palavra. Então, o car fica numa sílaba e o ro noutra sílaba, ok? A mesma coisa pássaro, né? São separados. E aí o dígrafo na mesma sílaba, na palavra foguete.
né? A gente escreve o GU, o E e o T e o E, mas o G e o U tem um som somente, ó, foguete, e tem o G e o U juntinhos, né? Então, quando eu for separar essa palavra, vai ficar foguete, ok? E a palavra minhoca, que são os dígrafos NH, CH e LH, né, que são dígrafos que não podemos separar. No caso, eles sempre vão ficar juntos, né? O NH sempre com uma vogal, o CH sempre com uma vogal e o LH também sempre com uma vogal, ok? Então, no decorrer da semana, a gente vai continuar falando com vocês sobre isso, né? Esse vídeo gravado sempre ajuda vocês na hora de fazer as atividades. Importante assistir todos os vídeos de aula gravada que as professoras postam na plataforma para vocês. E os vídeos também de aula complementar, né, do YouTube, que vai facilitar o melhor entendimento das atividades, certo? Então, novamente falando sobre contos de fada, que é um gênero textual, né? Mais um gênero textual. Os contos de fada são textos fictícios de histórias encantadas que possuem criaturas mágicas como fadas, bruxas, gigantes, etc. Então, a maioria dos contos infantis, né, que a gente costuma falar, são os contos de fada. Sempre tem um vilão da história, a mocinha da história, né? Sempre tem o vilão ou a vilã da história, né? Sempre tem uma historinha encantada por trás, né, desses contos, ok? E vamos falar também sobre linguagem formal e informal. O que seria a linguagem formal, né? Se caracteriza por ser a linguagem que obedece à gramática e os padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. Então, no caso, formalmente, quando a gente escreve uma frase adequada à gramática da língua portuguesa, né? Usando adequadamente a pontuação, os sinais, ok? Isso é uma linguagem formal, né? Cuidando muito as regras gramaticais, a concordância do verbo na frase, né? Se o verbo está no presente, passado, futuro, por isso que a gente aprende os verbos na escola, o plural das palavras também. Então, isso se denomina linguagem formal, né? Que assim também como é falada, ela também precisa ser escrita formalmente, de acordo com as normas da língua portuguesa. Já a linguagem formal, ela se caracteriza por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. No caso, geralmente são as gírias, né? Se costuma ser uma linguagem mais descontraída, certo? E ela não está adequada às normas da língua portuguesa. Geralmente, se costuma até muitas vezes se falar de forma errada, mas de forma descontraída, né? Bem descontraída, que não obedece às normas cultas da língua portuguesa. Então, a linguagem formal é aquela linguagem que a gente costuma abreviar as palavras, né? É aquela linguagem que a gente costuma falar alguma gíria, né? Alguma palavra assim mais descontraída, né? Mais leve, não tem aquela norma culta da língua portuguesa, certo? Por exemplo, eu estou feliz, né? Eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou cansada. Então, essas palavras que eu falei agora para vocês é bem informal. Se eu fosse falar na forma culta da língua portuguesa, eu deveria dizer: eu estou muito cansada, eu estou feliz, eu estou alegre, certo? A linguagem formal muda um pouquinho, né? Ela é mais adequada à norma culta da língua portuguesa. Já a informal, você pode inclusive usar formas abreviadas da palavra, né? Usar gírias, falar, né? Geralmente com uma forma mais descontraída, ok? Então, crianças, assim que terminar as atividades no dia de hoje, encaminhar no e-mail das turmas, ok? Uma foto nítida, escrevendo o nome de vocês completo, a turma de vocês, a professora de vocês também, certo? Colocando a data em todas as folhas das atividades. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nas atividades do dia de hoje. E eu encontro vocês no próximo ensino vídeo, ok? Tchau, tchau.